Olá, meu nome é Elamir Menezes, sou um profissional de tecnologia de informação e professor na área de TI. Esse curso eu criei para auxiliar principalmente os iniciantes, aqueles que estão aprendendo a criar suas primeiras páginas na web. Esse é um curso de HTML5 e CSS3. É um curso bastante prático, de certa forma objetivo, né, com a intenção de passar os conceitos, principalmente os conceitos, né, as funcionalidades básicas necessárias para se criar páginas na web. Desde o início eu quero deixar disponível o meu e-mail, o endereço da minha página, caso haja alguma dúvida, principalmente posterior ou durante o curso, para que vocês possam tirar essas dúvidas sem problema nenhum e eu possa responder na medida do possível. Ok? Então vamos lá. Os objetivos do curso seriam demonstrar o uso do HTML5 e CSS no contexto do desenvolvimento de páginas para o web, né? Ensinar a linguagem HTML5 através de teoria e exemplos práticos, demonstrar novidades e tecnologias utilizadas na nova versão do HTML. A gente pode considerar então que o HTML5 seria a quinta versão dessa linguagem HTML. E aí a gente vai estar falando aí sobre o que mudou nessa nova versão em relação às versões anteriores. O que surgiu de novidades, novos recursos, né? Novas possibilidades. A web, ela está em constante evolução. No início que existiam eram páginas estáticas, ou seja, páginas basicamente formadas por textos, imagens estáticos como conteúdo. Isso hoje não existe mais, ou seja, isso evoluiu, né? Essas páginas passaram a ser com outras tecnologias e outros recursos em conjunto com o HTML. Essas páginas se tornaram mais dinâmicas e mais interativas com os usuários. E aí o conjunto dessas páginas, a evolução, se criou os websites, portais, blogs, intranets, extranets e outras ferramentas que a gente tem disponíveis hoje, como as próprias redes sociais, né? E como é que funciona a web? Aqui é apenas uma ilustração que demonstra de forma simples como funciona o acesso a uma página web na internet. O browser ou o navegador é a principal ferramenta de comunicação entre o usuário e a página que a gente está acessando. No momento que a gente digita um endereço de uma página web no browser, o que o browser faz? Ele segue esse endereço e vai até a máquina, o computador ou o servidor, melhor dizendo, onde essa página está hospedada e devolve para o usuário a página graficamente, né, montada visualmente na tela do navegador. O que o navegador faz? Ele recebe e lê a página, o documento em HTML e monta graficamente essa página na tela do browser. Logicamente não só HTML, né? O HTML e outros recursos dessa página. E aí essa ferramenta, como navegador, seria a principal ferramenta de comunicação entre vocês, os usuários, e a página que vocês estão acessando. Aqui nós temos alguns tópicos sobre a cronologia da linguagem, do HTML. Eu não vou me ater em ler todos esses tópicos, mas isso serve de base, de consulta, para vocês poderem acompanhar o que desde aí de 1980 aconteceu de evolução em relação às linguagens, em relação aos ambientes que impactou mais diretamente na utilização da linguagem, né? E a gente tem os tópicos de 1980 até 2008, né, sobre a linguagem.
W3C. W3C significa World Wide Web Consortium, é a principal organização de padronização da web, ou seja, a organização que cuida dos padrões ou standards da linguagem. Isso para que a gente tenha centralizado em um único grupo definições de padronização para o HTML. Foi fundado em 1994 por Tim Bellamy, possui mais de 400 membros e, como eu falei, é a organização que cuida dos padrões da linguagem. Uma coisa que a gente vai falar muitas vezes aqui durante o curso é que o HTML não é considerado, ou acaba não sendo considerado uma linguagem de programação, e sim mais uma linguagem de hipertexto. O que são e para que servem esses padrões? Os padrões web ou web standards são desenvolvidos pelo W3C e seus grupos de trabalho. A motivação maior para sua criação e suas novas versões é a busca por uma interoperabilidade maior. Permite uma comunicação maior entre os dispositivos e melhoram a acessibilidade da web. Como todos sabem, hoje o computador não é o único meio de acesso para essas páginas web. Atualmente, além do computador, nós temos outros dispositivos, né, que permitem esse acesso, como celulares, tablets, tudo isso ao nosso alcance. Então, acho que a gente vai ver nesse curso nada mais é do que a 5ª versão do HTML, o HTML5. De acordo com o W3C, a web é baseada por 3 pilares, né? Um esquema de nomes para a localização de fontes de informação na web. Esse esquema é o que a gente chama de URL. O URL nada mais é do que um endereço que a gente digita lá no nosso browser, né? Um endereço onde está o documento ou a página que a gente está acessando ou vai acessar. O protocolo é um outro pilar, o mais usado para o acesso dessas páginas é o HTTP. Vocês devem já terem visto essas 4 letrinhas famosas. E uma linguagem de hipertexto, no caso o HTML, para fácil navegação entre as fontes de informação. Além do W3C, nós temos um outro grupo, que é o Word Group, que a partir de 2004 assumiu a padronização de novos recursos, mais especificamente do HTML5. E o W3C, em 2007, passou a reconhecer esse trabalho e passou a trabalhar em conjunto com o outro Working Group. O grupo do W3C, que mantinha os estudos sobre o XML 2.0, foi descontinuado em 2009. E aí, o que seria o HTML5 então? É a versão, a gente pode considerar como a 5ª versão da linguagem HTML. Muitos dos comandos utilizados nas versões anteriores ainda são válidos nas novas versões dos browsers. Outros, grande parte desses comandos, alguns foram implementados, surgiram nessa nova versão, e outros foram realmente descontinuados. A gente recomenda não utilizá-los mais porque não vão funcionar nas novas versões dos browsers. Algumas definições, né? O que seria hipertexto? Hipertexto é um documento ou sistema formado por distintos blocos de informação. Dados, textos, imagens, vídeos, sons, interligados por elos, o que a gente chama, né, de links. Então, o hipertexto é a capacidade de a gente interligar, é o que permite a interligação de vários documentos numa determinada linguagem, mais especificamente o HTML, e essas ligações, esses elos, são feitos por links. Links a gente pode classificar como qualquer um dos elementos onde, ao a gente passar o mouse, vira aquela mãozinha, né? E ao clicar, ele linka o documento que a gente está com um documento referenciado pelo link.
Então o HTML, a sigla, a abreviatura de HTML é de Hypertext Markup Language, é o que está escrito aqui, ou linguagem de marcação de hipertexto. É a principal linguagem utilizada na web. A gente vai estar falando muitas vezes isso, ou seja, apesar de várias outras linguagens terem surgido e várias outras ferramentas e recursos, o HTML ainda é a principal linguagem utilizada em todas as páginas web. O HTML se faz presente em qualquer página na internet e é a que forma a estrutura básica dessa página. Ela não é considerada uma linguagem de programação, é mais conhecida como uma linguagem de marcação de hipertexto e pode ser usada em conjunto com outras linguagens, com outras ferramentas, como o CSS, que é objeto desse curso, JavaScript e PHP. No caso do JavaScript e PHP a gente vai falar muito rapidamente, e aí sim, o JavaScript e o PHP são sim considerados linguagens de programação que, junto com o HTML, tornam as páginas aí mais dinâmicas e mais interativas. O que surgiu então de novo na versão 5 do HTML? Surgiu um diferencial real para a semântica do código. A gente vai entender o que é essa particularidade, né? Essa funcionalidade ou essa classificação de semântica. Separação da estrutura do código com a formatação, princípios de acessibilidade e facilidade de manutenção dos elementos via JavaScript ou CSS. E o que seria então o CSS? O CSS é a sigla de Cascade Style Sheet, ou folhas de estilo em cascata. O CSS surgiu depois do HTML e, em conjunto com o HTML, é o que proporcionou a gente trabalhar com mais flexibilidade com a formatação do conteúdo da página em HTML. A linguagem CSS, basicamente, a gente tem um exemplo aqui embaixo, onde a gente tem um seletor e alguns comandos. A gente vai aprender alguns desses comandos, mas o que a gente já pode imaginar, a partir desse momento é que o HTML, a função principal do HTML é cuidar do conteúdo da página apresentada, o conteúdo apresentado na página web. Já a sua formatação é função principal do CSS. Então, o HTML, ele é principalmente responsável pelos textos, imagens, os conteúdos do que aparece na página. Já o CSS é utilizado para a formatação desse conteúdo. Exemplo, tipo da fonte, tamanho da fonte, cor de fundo, etc. Já o JavaScript é sim uma linguagem de programação que também é incorporado e é utilizado junto também com o HTML e o CSS também. Como qualquer linguagem de programação, ela tem os comandos e sua lógica de programação. Um exemplo de JavaScript é esse exemplo que a gente vê aqui embaixo, como em outras linguagens, a gente vê comandos como if, then, else, etc. O JavaScript, no seu detalhe, não é objeto desse curso. Desenvolvimento modular. Antigamente, todas as ideias listadas na especificação deveriam ser testadas e desenvolvidas para então serem publicadas. Esse método foi mudado com o lançamento do HTML5 e o CSS3. A comunidade de desenvolvedores e os fabricantes de browsers não precisam esperar que todo o padrão seja escrito e publicado para utilizarem as novidades das linguagens. Ou seja, os responsáveis pelos padrões de desenvolvimento da linguagem, eles já disponibilizam novos recursos antes mesmo desses recursos serem publicados como padrões. Isso é bom porque os desenvolvedores já podem testar esses novos recursos, né? Nem que sejam por uma função de teste antes mesmo desses recursos serem publicados. Aqui a gente tem uma ilustração que mostra bem
qual as funções, né, principal entre o HTML, o CSS e o JavaScript. Fazendo um paralelo aí com o corpo humano, o HTML é como se fosse o esqueleto da página, né, a estrutura básica da página, como é a estrutura básica, né, a estrutura principal do nosso corpo humano. Ele que cuida do conteúdo principal da página. Já o CSS é como se fosse uma pele do nosso esqueleto, ou seja, aquele que dá a formatação ao conteúdo, né? O que ele dá formato, cor, tamanho e etc. E o JavaScript é como se fosse a musculação desse corpo, ou seja, aquilo que gera alguma interatividade com o usuário, como recursos de movimentação, recursos de acesso de base de dados, animações e etc. Então essas ilustrações servem para mostrar quais as principais diferenças entre essas três tecnologias. Então o HTML ele é mais focado na marcação, o CSS na formatação, na apresentação, né, desse conteúdo do HTML, e o JavaScript no comportamento em conteúdo. Essas três tecnologias ou linguagens, elas trabalham tranquilamente em conjunto. Componentes das páginas web. Os três principais componentes de uma página web seriam o conteúdo do texto, o que a gente mais vê, né, como conteúdo nas páginas da internet, referências a outros arquivos. Quando a gente vê, por exemplo, imagens na página da internet, na página web, o HTML, na verdade, ele faz uma referência a esse arquivo e mostra esse arquivo na página. Não que fisicamente esse arquivo esteja junto com o código. É apenas uma referência feita pelo HTML. E os marcadores ou os links, que são os responsáveis por linkar esses documentos. São os elos que a gente já citou anteriormente. A gente vai aprender tranquilamente como criar esses elos. Para esse curso, eu criei um ambiente básico e eu recomendo que vocês criem esse ambiente no computador de vocês, que é um ambiente bem simples, nada mais é do que um diretório chamado curso HTML, com uma subpasta, um subdiretório chamado raiz, e um outro subdiretório ou pastas abaixo do raiz chamado de imagens. Uma recomendação e um aplicativo que a gente vai utilizar no nosso curso é o Notepad Plus ou Notepad++. Uma coisa importante que eu já quero citar é que todo documento HTML ele pode ser criado, pode ser redigido em qualquer editor de texto, até mesmo o Notepad, aquele comum do Windows, o famoso bloco de notas. O Notepad++ ele pode ser baixado gratuitamente em qualquer desses sites de download e ele tem mais recursos do que o Notepad comum, porque ele facilita muito o processo de codificação ou criação do código HTML. A gente vai poder ver, por exemplo, que ele muda as cores dos comandos e ele distingue bem o que é comando, o que é atributo do tag, etc. E aí vocês podem baixar sem problema nenhum. Eu vou estar disponibilizando todos os arquivos de exercícios e imagens num link da minha página que vocês vão poder baixar e utilizar tranquilamente durante o curso. Bom, o que seriam tags? A tradução de tags em português é o que significa etiquetas. A linguagem HTML é escrita na forma de tags e utiliza esses tags ou etiquetas no seu código. A gente tem sempre no HTML uma tag de abertura com seus atributos ou não e uma tag de fechamento. O que distingue a tag de abertura da tag de fechamento é essa barrinha inclinada. A tag é formada pelo sinal de menor e maior, tanto a de abertura como a de fechamento. E a área de influência no código, ou seja, tudo aquilo que estiver entre a tag de abertura e a tag de fechamento é chamado área de influência,
Ou seja, os elementos inseridos nessa área são os elementos que vão sofrer impacto sobre as ações da tag que a gente estiver trabalhando naquele momento. Alguns exemplos aqui embaixo, a gente tem uma frase: este é um parágrafo entre a tag P de abertura e uma tag P de fechamento. Como também temos uma outra frase: este é um título de um documento HTML na área de influência do tag title, que a gente pouquinho mais na frente a gente vai entender para que serve esses tags, com a tag dele também com a tag de abertura e sua tag de fechamento. A maioria dos tags possuem tags de fechamento, mas isso não é uma obrigatoriedade. Não são todas as tags que possuem tag de fechamento. Tags podem ser concatenados. Devem sempre lembrar de fechar primeiro os últimos tags abertos e depois fecharmos os demais. São a base de todo o código-fonte, ou seja, o documento ou browser, na verdade, ele interpreta o documento HTML da mesma forma que a gente interpreta a leitura de um texto, sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. No momento que a gente cria ou elabora o nosso código no HTML, o que seria concatenar as tags? Vamos ver o exemplo aqui embaixo. No momento que eu tenho um parágrafo onde eu abro primeiro uma tag B, e aí eu venho com a frase: o trompete é tocado com a mão direita e a trompa com a mão esquerda, repare que eu abro uma tag B, depois eu abro uma tag I. E aí depois eu primeiro fecho uma tag I para depois fechar a tag B. Ou seja, as primeiras a serem fechadas são as últimas a serem abertas. E não ao contrário. Eu aqui não poderia fechar primeiro a B para depois fechar a tag I. Atributos. Atributos nada mais são do que variáveis que são utilizados junto com as tags com determinados valores. Um exemplo aqui, a gente tem a tag P com o atributo class e o valor true. Esse valor é comumente usado entre aspas, é recomendado. Uma outra observação também é que o HTML ele pode ser digitado em letras maiúsculas ou letras minúsculas no editor de texto. Como prática, a gente recomenda sempre que vocês digitem o código HTML em letras minúsculas para que fique bem distinto na hora que a gente estiver identificando no documento de código o que é tag de comando e o que é texto de conteúdo da página. Nós também temos alguns eventos. O que são eventos? Eventos são funções, né, como a do JavaScript. Aqui a gente tem um exemplo de uma função onClick, que é a função, né, de clicar no recurso que vai executar alguma função no momento que você clica, no momento que você gera um evento do mouse. Nesse caso é onde quando você clicar o mouse, ele vai executar essa função trocar. Apenas um exemplo de código. O browser ou o navegador, ele não traduz o texto como ele é digitado. Isso a gente vai ver na prática nos nossos exercícios. O mesmo formato do texto que a gente digita no nosso código, ele não é mostrado da mesma forma no navegador. E é através das tags HTML que a gente cuida da formatação desse texto. O browser também não emite mensagem de erro. Isso é interessante. Caso a gente erre a sintaxe do nosso código, em nenhum momento o navegador ele vai dizer para a gente: olha, existe um erro na tag tal, da linha tal. Ele apenas vai mostrar o conteúdo diferente do que a gente deseja, do que a gente estava prevendo mostrar. E aí cabe a nós, programadores, né, identificar onde está esse erro e corrigir esse erro de forma visual. Tags de comentário. A gente também, como em outras linguagens, o HTML tem as suas tags de comentários. A tag de abertura do comentário é o sinal de menor com a exclamação e 2 tracinhos, e a de fechamento são os 2 tracinhos com o sinal de maior. Tudo aquilo
que é inserido na área de influência das tags de comentário não é interpretado pelo browser. Como em outras linguagens, o comentário serve principalmente para orientar principalmente os programadores para que funções ou que determinado comando é utilizado, ou para isolar uma determinada parte do código que está sendo feito um teste, por exemplo, para que esse teste, essa parte do código não seja interpretado pelo navegador. Elementos básicos de uma página. Como elementos básicos de qualquer código HTML, nós temos essas principais tags que estão aqui acima à esquerda. Toda página HTML basicamente é formada por esses tags. Essas tags, e aí eu vou mostrar para que serve cada uma delas, mas basicamente todas essas tags estão presentes em todas as páginas web. Aqui, por exemplo, esse código interpretado pelo navegador, ele vai gerar unicamente essa frase "Olá, alunos", e a gente vai entender por quê no decorrer do curso. Uma primeira tag de interpretação é o nosso doctype. O doctype é uma tag de declaração. Ela é presente em toda página web. E o doctype, essa tag de declaração, era uma tag muito mais complexa nas versões anteriores da web. Hoje ela é bem mais simples. Basta colocar o doctype com o seu atributo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Não é uma tag, sim uma declaração para o browser, ou seja, essa declaração nada mais é do que dizer para o browser que esse documento é um documento HTML. Ela deve ser inserida no topo da página, fornece informações ao browser de que tipo é o documento que ele está, no caso, interpretando. E a sua sintaxe, como eu falei, é bem mais simples na versão HTML5. Então, qualquer página em HTML, ela começa com essa tag doctype espaço HTML. É a primeira linha do nosso código. Outra tag importante é a própria HTML. Esse elemento é responsável por marcar todo o documento. Tudo que for pertinente ao documento deverá ser inserido dentro dele, ou seja, na área de influência entre o HTML e a tag de fechamento do HTML. A gente vai aprender daqui a pouquinho que um dos principais elementos contidos nesse documento, ele é dividido basicamente em duas partes, que é o head, que é o cabeçalho ou cabeça, e o body, que é o corpo da página. Todo o conteúdo do documento HTML ele vai estar inserido entre o HTML de abertura e o HTML de fechamento. Aqui, então, voltando ao nosso código, a gente tem um exemplo da tag HTML. Logo depois do doctype, a gente tem a tag HTML com o atributo lang igual a pt/br. E o que seria esse atributo? Esse atributo lang é o atributo na tag HTML que informa ao browser qual é o idioma principal que a gente vai estar trabalhando no nosso documento HTML. No nosso caso seria o português. Por isso a gente deve usar sempre, nesses casos, o valor pt-br para o atributo lang. Nunca esquecendo aqui no final, como última tag do documento, a tag de fechamento do HTML. Bom, dentro da área de influência do HTML, a gente tem uma das partes principais do nosso documento, que é o head, que é o cabeçalho. Essa área da página é responsável por fazer toda a comunicação entre o documento e os user agents. O que são os user agents? Exemplo são as ferramentas de busca. O Google, né, é um desses exemplos. Todas as informações que são utilizadas, que são colhidas por essas ferramentas de buscas, por exemplo, elas estão contidas no heads. E outras informações importantes, como por exemplo também, está dito aqui embaixo, o título da página, né? E o conjunto de caracteres que a gente vai utilizar no nosso documento, no nosso código.
voltando aqui à codificação, então a gente tem logo depois do tag HTML o tag head e sua tag de fechamento. E aí nós temos duas tags na área de influência do head, o tag meta com um atributo chat e um valor UTF-8, eu vou explicar para que serve esse atributo, e uma outra tag title com um exemplo aqui, uma frase, página de exemplo, né? E um tag de fechamento do title que eu também vou explicar. O atributo chasset, ele serve porque ele é um parâmetro que especifica a codificação de caracteres que vai ser utilizada pelo browser. Tem se usado em larga escala o UTF-8, né, por uma questão de padronização. Em linhas gerais, por que a gente define esse atributo como UTF-8? Nada mais é do que uma tabela de caracteres. Aqui voltando, né, mas voltando ao exemplo do código, mais uma vez é onde entra a tag meta, logo depois do head. E aqui é um exemplo simples que mostra que caracteres acentuados, C cedilha, né, em versões anteriores do HTML, a gente tinha muito risco do browser esses caracteres não aparecerem corretamente. Então, no nosso código, a gente não poderia digitar diretamente caracteres, esse tipo de caracteres especiais, né, os ditos especiais, caracteres acentuados, C cedilhas, comum na linguagem, né, no nosso idioma em português. E aí a gente teria que definir códigos, sempre códigos especiais para esses caracteres. Hoje, através desse atributo chasset, a gente pode digitar diretamente esses caracteres no código e isso não vai gerar problema na visualização. Bom, outro elemento ou atributo também encontrado no tag meta são elementos que hoje já entraram em desuso, mas muito provavelmente vocês vão encontrar esses elementos em alguma das páginas ainda hospedadas na internet. Também no tag meta são dois atributos, é o atributo name com dois valores, descriptions e keywords. Esses dois atributos ou essas duas definições eram muito usadas pela ferramenta, pelo Google, pelas ferramentas de buscas. O content, né, que significa o conteúdo, para o descriptions, é onde a gente definia no nosso documento qual a descrição que seria colhida, né, por essas ferramentas de busca. E o keyword seriam as palavras-chave que também seriam colhidas por essas ferramentas. E aí, o que seriam essas palavras-chave? Quando os usuários, né, digitassem ou procurassem na ferramenta por uma dessas palavras, as ferramentas de busca indexavam nossas páginas, indexariam nossas páginas através dessas palavras. E ao achar ou indexar a nossa página, a ferramenta guardaria aqui o descriptions, né, mais acima, como a descrição. Hoje, o Google e as principais ferramentas já não utilizam esse recurso, mas serve aí como orientação e ilustração para todos vocês. Continuando aqui as nossas tags básicas, a tag title, né, o que é a tag title? Ela é inserida dentro da área de influência do head, né, no cabeçalho, e é responsável por dar um título à página, né, do projeto, à página web. Ela exerce um papel importante em diversos aspectos. É recomendado para criar títulos personalizados e pertinentes a cada página. Fundamental para quê? Para as ferramentas e os mecanismos de busca. Voltando aqui ao nosso código, o title ele está então inserido entre a tag head e a tag head de fechamento. E essa frase, ou título que aparece entre a tag title, nada mais é do que o título que vai aparecer na aba do navegador. Olha, não é esse título que está aqui com o fundo azul marinho, não. É esse título aqui da aba, reparem. No caso aqui, na prática da minha página pessoal, aqui é o meu nome que aparece na aba. E esse título também é o título que aparece, que é colhido pela ferramenta de busca. Aqui embaixo a gente tem uma telinha, ó,
do Google, quando ele acha a página, esse primeiro link que aparece aqui como referência à nossa página, né, é o que é definido como título na área de influência no nosso tag title, ok? Bom, além do tag head, que define o cabeçalho da página, a gente tem uma segunda tag não menos importante, que é a tag body. A tag body é que define a área responsável para fazer toda a comunicação entre o documento e o usuário final. Ou seja, todo o conteúdo visível na tela do navegador, ele estará inserido na área de influência do tag body, ou seja, entre a tag de abertura e a tag de fechamento. É essa área que irá receber todo o conteúdo do documento, como cabeçalho, textos e imagens. Voltando mais uma vez ao nosso código, nós temos então na área de influência do tag HTML o head e também o body, e aí sim, tudo que aparecer entre na área de influência do body é o que vai estar visível no navegador, visível para vocês usuários. Aqui é apenas uma ilustração que define bem, fazendo uma correspondência ao corpo humano, as duas partes principais de um documento HTML: o head, o cabeçalho, e o corpo, o body. Nós também temos as tags de heading, os tags de cabeçalhos. Essas tags são as tags H1, ou seja, elas variam de H1 até H6, sempre com a tag de fechamento correspondente. Repare, se eu abro com H1, eu fecho com H1. Se eu abro com H2, fecho com H2. E o resultado desse código aqui, ele aparece aqui à direita, que são cabeçalhos de diferentes tamanhos de caracteres. Nas primeiras versões do HTML, esses tags de heading tinham unicamente essa função de definir cabeçalho. Hoje, a função deles na versão 5 do HTML5 é muito mais importante do que simplesmente visivelmente um cabeçalho. Além do cabeçalho, esses tags de head é o que define, principalmente para as ferramentas de buscas, a hierarquia de itens e subitens, ou tópicos e subtópicos para as suas páginas HTML. A gente vai estar falando muito durante o curso sobre uma coisa chamada acessibilidade. E esses tags, eles têm uma função principal nessa acessibilidade, porque uma vez definindo uma hierarquia de tópicos e tópicos, né, e cabeçalhos, é ele que dizem, por exemplo, para os usuários com deficiência auditiva e principalmente deficiência visual, existem alguns leitores que traduzem essas páginas, traduzem os documentos HTML para esses deficientes. E esses tradutores, os leitores, eles utilizam como referência algumas tags importantes de semântica, e esses tags e heads estão inseridos, né, nessas tags, nesse conjunto de tags importantes. Outra coisa básica na criação de código HTML são os saltos de linha, né? Como já foi dito anteriormente, o navegador ele não mostra o documento da forma como ele é digitado no editor de texto. E aí a gente tem que controlar a formatação desse texto através de tags. Uma tag bem simples é o BR, que ele cria um salto de linha simples, um pulo simples de linha quando o navegador identifica essa tag no código. Já o P, ele cria, ele faz com que o browser ele interprete como um salto de parágrafo. E o HR é onde simplesmente ele gera uma linha horizontal. O WBR não é muito utilizado, mas como referência, ele é o contrário do BR. No momento quando a gente diz que é para o BR, é para ele pular uma linha, o WBR é quando a gente diz que a gente não quer forçosamente que uma linha seja pulada, né?
mesmo quando, por exemplo, for reduzido o tamanho da janela do navegador. Aqui então, como exemplo desse código aqui, ó, vamos interpretar rapidinho, tentar identificar. A gente tem um texto, né, uma frase marcando encontro entre a tag H1 e a tag de fechamento, um parágrafo, né, no nosso site, promove encontro, etc., com uma tag BR e logo depois uma tag de fechamento do parágrafo. Uma tag HR e mais uma nova frase entre uma tag P e a tag de fechamento. O resultado desse código no browser é exatamente esse que vocês estão vendo aqui. Ou seja, eu tenho marcando encontro entre o H1, né? Repare que logo depois do etc, onde a gente tem o BR lá no código, ó, vou voltar aqui, né? Olha aqui, é onde ele gera o salto de linha e depois a gente tem o HR e um salto de parágrafo, né? Onde o espaço entre as linhas é maior do que o saldo simples do BR. E aqui a gente tem um primeiro exercício. A ideia do curso é montar um pequeno site de uma pousada. Essa pousada eu vou chamar de Pousada da Sereia. Eu quero que vocês, como primeiro exercício, criem, codifiquem essa página HTML, na medida do possível, o mais parecido, né, possível com o slide que vocês estão vendo aqui. E aí eu quero que vocês salvem essa página com esse nome que está aqui, ó, index underline versão 1.html. Depois eu vou explicar direitinho o porquê desse nome, mas o principal é fazer uma referência à versão 1 dessa página index. Como eu falei, eu vou interromper aqui o slide rapidinho para mostrar para vocês na minha máquina. Eu vou estar disponibilizando, como eu falei, todos os arquivos para vocês puderem acompanhar. E aqui no meu HD, no curso de HTML, na página raiz, eu tenho todos os documentos, inclusive esse index versão 1, né, que vocês vão poder visualizar tanto no navegador. Vou estar carregando aqui, no caso, no Google Chrome. Vocês aguardem só um pouquinho para que o documento possa ser carregado. Enquanto ele carrega aqui no browser, eu também vou mostrar para vocês aqui o Notepad Plus ou Notepad++, onde eu também vou poder carregar esse documento e vocês vão poder visualizar esse documento no editor de texto, né? No Notepad Plus. Peço um pouquinho de paciência para vocês. Olha aqui, aqui a gente tem a tela do Notepad++, todo o código está aqui, né? Repare que ele faz a distinção de cores, né? O documento em referência, na verdade, eu vou poder abrir aqui, é o index versão 1, que é um código aqui mais simples. Repare que ele faz a distinção de cores entre tags e atributos. Esse documento visualizado no browser também está aqui. Eu espero que vocês utilizem apenas como consulta esses exercícios, né? Porque eu quero realmente que vocês façam exercício e quebrem um pouquinho a cabecinha de vocês para tentar resolver. Ok? Bom, esse é o resultado. Eu espero vocês então no módulo 2 do nosso curso. Obrigado e até lá.